Adoção. Quem pode e quem não pode ser adotado. Quem pode e quem não pode adotar. Estrangeiro pode adotar criança brasileira? Você sabia que existe um cadastro nacional de adoção? O Mesa Redonda está no ar. O Instituto da Adoção é algo muito delicado. Afinal, se trata de um meio através do qual uma criança ou adolescente passa a fazer parte de uma família que não era sua por um método legal. Para tratar desse assunto, temos aqui os seguintes convidados: Márcio Tadeu, promotor de Justiça da Infância e da Juventude em São Luís; Maria de Lourdes Nobre Souza, psicóloga da Primeira Vara da Infância e Juventude de São Luís; e Antônia Teixeira, coordenadora da Casa Sonho de Criança. Doutor Márcio, como é que essa questão do número de adoções tem sido crescente, tem sido decrescente? Como é isso? Numa linha histórica, a gente pode reconhecer um aumento da questão da adoção. E eu queria explicar essa constatação. É porque desde 88, com a Constituição, e principalmente a partir de 90, com o Estatuto da Criança e Adolescente, a adoção, juridicamente, ela passa a se conformar como uma espécie de colocação familiar substituta. Ou seja, com a Constituição Cidadã, que agora está fazendo 30 anos, a criança e adolescente passou a ter o direito fundamental à convivência familiar, seja a sua família biológica, natural, preferencialmente, seja a sua família extensa, seja uma família substituta, inclusive a família adotiva. Isso é para a gente poder fazer um paralelo entre uma situação muito próxima, mas que já hoje pertence ao século passado e ao outro milênio, né, daquela figura da família ou da pessoa que pega uma criança para criar, né, e tinha aquela figura dos irmãos de criação, em que esses vínculos eles eram forjados sem a cobertura, na maioria das vezes, do rigor do critério judicial, né? Como houve essa mudança do polo, da centralidade da questão da adoção, né? Ela passa agora então a ser uma colocação familiar que vem em favor da criança e menos de quem está acolhendo, né? Sendo a família substituta. O que se observa é que tem aumentado essa formalização no processo judicial, o que a gente chama de processo de adoção. E dados nacionais apontam isso, né? Pelo Cadastro Nacional de Adoção, isso tem, né, um acréscimo, mas ainda persiste com muita frequência e de forma ainda muito significativa uma modalidade que, pelo Estatuto, deveria ser excepcional, mas que ainda está muito presente, que é a chamada adoção intuito personae ou adoção personalíssima, em que os pais, os responsáveis por aquela criança, escolhem e entregam a criança para aquela pessoa, aquele casal que vai adotá-la, né? É preciso que a adoção, se diga que essa adoção intuito personae personalíssima, quer dizer, fora do Cadastro Nacional de Adoção, ela, como eu disse, é uma exceção à lei, deveria ser tratada de forma excepcional, embora ela tenha um elastério muito grande dessa excepcionalidade pelos tribunais, mas principalmente ela não é a mesma coisa da chamada adoção brasileira, que é crime previsto no artigo 242 do Código Penal, que é registrar como seu filho de outrem. Uhum. Então aqui a gente tem que observar, dentro da tua pergunta, essas diversas possibilidades para a gente poder ter essa constatação, mas de uma maneira mais objetiva. A questão da busca pela adoção, ela tem aumentado. A busca pelo cadastro também é cada vez mais presente, a criação de associações de grupos de apoio à adoção, como entidades privadas, no sentido de estimular a cultura da adoção, de explicar para quem tem interesse,
né, sobre esse universo e as consequências e as exigências decorrentes da adoção. Muito bem. Doutora Lourdes, a gente pode dizer que a adoção é de fato um ato de amor, de solidariedade, mas é muito mais do que isso, não é verdade? Verdade. E como é que na cabeça da criança a questão da adoção aparece? Como é que é isso aí na cabeça de uma criança? Certo. Dependendo da idade, da faixa etária dessa criança, ela vai precisar ser trabalhada para isso, preparada para essa adoção. E aí nós chamamos de adoção tardia, né? Uma criança a partir de 2 anos de idade. Então essa criança vai precisar passar por um período onde ela vai precisar compreender o que está acontecendo com ela, porque ela não permanece na sua família de origem e quais as perspectivas futuras, né? No caso de se encontrar pais adotivos para ela vai precisar ser preparada no sentido mesmo de atravessar um verdadeiro luto. A gente chama assim, o luto da família da família biológica. Porque ela precisa ter essa questão da família biológica da melhor forma compreendida e superada, para que ela possa se abrir para uma nova perspectiva de convivência familiar. Senão, dificilmente ela vai se adaptar a essa nova família. Ela vai apresentar uma série de dificuldades de adaptação, de comportamentos difíceis, né? E se a família adotiva, que por sua vez também precisa estar muito bem preparada, se ela não tiver essa capacidade, essa habilidade de lidar com a demanda daquela criança, a demanda emocional dela, certamente essa será uma adoção muito difícil de dar certo. Então é necessário que se faça um trabalho tanto com a criança como com a família que adota. Agora, eu fico imaginando uma coisa, doutora, que muitas vezes tem toda essa preparação e tal, mas às vezes até a própria família, vamos dizer assim, num primeiro momento acolheu, mas que depois rejeita essa família. Isso é raro? Como é que é isso? Infelizmente não é tão raro assim, né? Nós observamos que muitas pessoas se dirigem à vara da infância para se habilitar para a adoção, com as melhores intenções, né, de acolher aquela criança como filho, mas é preciso que essa pessoa que se propõe a isso tenha a plena consciência desse ato, que é para sempre, é para ser para sempre, né? É preciso que ela se desvencilhe de algumas idealizações, que infelizmente às vezes se observa campanhas em torno da adoção, estimulando esse tipo de apelo emocional para que se faça a adoção, se pratique a adoção. É importante que a adoção seja feita com muita responsabilidade, com muita consciência, para que ela tenha chances de dar certo, para que aquela criança consiga encontrar finalmente um espaço de acolhimento verdadeiro, onde ela possa construir laços afetivos que vão ajudá-la na constituição psíquica dela, né? Para que ela seja um adulto mais seguro, um adulto pleno. Muito bem. Antônia, a Casa Sonho de Criança, como é que ela funciona? Como é que ela surgiu? Como é que é o trabalho que vem sendo feito? A casa surgiu em decorrência porque é uma casa que presta assistência a portadores do vírus HIV/AIDS. Então, ela surgiu em decorrência da necessidade, porque as pessoas, na década de 80, que surgiu o vírus AIDS no Brasil, então morria-se muitas pessoas de AIDS e não tinham onde ficar. E então essas pessoas ficavam abandonadas. E a casa surgiu justamente em decorrência dessa necessidade. E hoje tem 2 casas de apoio, uma casa para criança, somente criança, e uma casa para adulto, né? Então são 2 casas diferentes. A Casa Sonho de Criança, no momento a gente abriga 16 crianças menores de 18 anos, crianças e adolescentes, e a casa de adultos são pessoas que perderam o vínculo familiar e pessoas que vêm do interior para consultas e exames. As nossas crianças, como é que elas chegam na casa? São crianças que sofreram maus tratos, abusos, são crianças que perderam familiares, os pais, em decorrência da AIDS ou em decorrência do uso de drogas, e a justiça encaminha essas crianças para casa, né? Então essas crianças elas estão lá hoje, algumas já estão em processo de adoção, no Cadastro Nacional de Adoção,
Tem uma que já está no cadastro internacional de adoção, que é a questão da criança que tem dificuldade para adoção, que ela já está numa idade bem maior, e aí por essa questão da raça, ela é mais difícil de adoção, então ela está no internacional, que é um apelo que a gente está fazendo para ver se consegue colocar essa criança num ambiente onde ela seja adotada, né? Então, a Casa Funciona é uma ONG, que eu falei, uma ONG, ela vive somente de doações das pessoas e, enfim, a gente faz um trabalho diário de essas 16 crianças, elas estudam, todas elas estudam, elas têm uma rotina de colégio, médico, consulta, então é um trabalho assim que é estressante, mas é bem gratificante, porque a gente sabe que essas crianças elas precisam desse atendimento, dessa assistência, e a gente está lá para isso, para dar essa assistência para eles. Muito bem. Doutor Tadeu, essa questão aí ela se referiu aí do cadastro internacional, né? Antigamente me parece que tinha alguns problemas em termos de estrangeiros adotarem crianças brasileiras, mas parece que isso aí foi superado em termos da legislação? A Constituição, ela, ao mesmo tempo que ela diz que é direito de cada criança e adolescente conviver com a sua família, ela também diz que é um direito igualmente fundamental a convivência comunitária, né? A gente sabe que o sentimento de pertencimento a um território, a um lugar, é muitas vezes o definidor da tua personalidade, do teu modo de vida, né? Isso é muito presente, por exemplo, nas comunidades tradicionais, né, os quilombolas, os indígenas, mas também esse sentimento de pertença, né, com o seu local de vida é algo que te constrói, ajuda a te construir. São as tuas referências, tua história. Pois bem, não é o fato de uma criança estar sendo posta para adoção que vai fazer com que esse outro direito, o seu direito de pertencimento territorial, de convivência comunitária, tem que ser mitigado, tem que ser diminuído. Então, por essa razão de natureza constitucional, é que a preferência sempre é de tentar manter a criança ou no local, ou mais próximo possível do seu local de convivência comunitária, né? Sempre que é possível combinar esses dois direitos, a justiça age nesse sentido, né? Por isso que os cadastrados mais próximos da criança, em tese, são chamados primeiro, né? Para que eles possam dizer se eles têm interesse ou não naquela determinada criança. E à medida que essa colocação vai ficando mais difícil, mais restrita, vai se ampliando o território dos cadastrados, que podem ser chamados. Para que se inclua uma criança ou adolescente no cadastro internacional, ou para que se autorize a chamada adoção internacional, é preciso que haja primeiro, em princípio, o esgotamento dos candidatos nacionais. E é também uma coisa que é interessante, porque a gente fala assim, a adoção internacional é a adoção feita pelo estrangeiro. Não apenas. O mesmo brasileiro que tem uma residência habitual fora do país, ele vai ser tratado nessa condição. Sim. Porque, e isso até reforça aquilo que eu falei no começo, não é questão de ser estrangeiro ou brasileiro. Não é uma questão da nacionalidade do adotante, é uma questão do direito da criança de de conviver no seu próprio país. E isso é importante. Existe até uma convenção internacional que fala da adoção internacional, a Convenção de Haia, porque quando você tira uma criança do seu lugar de nascimento para outro, que é o lugar da acolhida, no caso da adoção, é preciso que se verifique que há vários outros aspectos, né? Inclusive a questão da adoção da nacionalidade, né? Sim. Os países que são signatários da Convenção de Haia, como o Brasil, eles têm mecanismos que autorizam, de uma forma quase que automática, essa aquisição da outra nacionalidade para essa criança que foi adotada por um estrangeiro ou por um brasileiro de residência habitual em outro país, né? E os países que não são signatários dessa convenção, via de regra, têm outros empecilhos, outros obstáculos para isso.
E é preciso ter muito cuidado para prevenir que essa criança não se torne, com a adoção internacional, uma criança apátrida, sem nacionalidade. Então são coisas que precisam ser observadas, o judiciário tem que estar atento a isso, o sistema de justiça. E a convenção, inclusive, ela estabelece mecanismos de seguimento, de acompanhamento dessa criança durante algum tempo no país de acolhida, para que se verifique se efetivamente um parâmetro de interpretação do direito da criança, internacionalmente admitido, que é o parâmetro do superior interesse da criança, se ele está sendo observado. Muito bem. Nós vamos daqui um rápido intervalo, mas não saia daí que o Mesa Redonda volta já. O Brasil conta com um cadastro nacional de adoção que é alimentado pelas varas de infância e juventude. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Márcio Tadeu, promotor de Justiça da Infância e da Juventude de São Luís; Maria de Lourdes Nobre Souza, psicóloga da primeira Vara de Infância e Juventude de São Luís; e Antônia Teixeira, coordenadora da Casa Sonho de Criança. Doutora Lourdes, como é que é essa questão dessa alimentação do cadastro nacional de adoção? Certo. O Cadastro Nacional de Adoção, ele tem tanto aquelas pessoas que se habilitaram para adotar, como também a relação das crianças que estão disponíveis juridicamente para a adoção, né? Então, na Vara da Infância, nós fazemos o processo de habilitação dessas pessoas que desejam adotar. E é um processo que tem algumas etapas que devem ser cumpridas, né? A pessoa precisa comparecer apresentando uma série de documentos pessoais, alguns documentos comprobatórios, enfim, e aí ela dá entrada no processo de habilitação para adoção. A partir daí ela vai passar por um processo de avaliação e de preparação, né? Então, avaliação psicológica através de entrevistas, avaliação social através de entrevistas também, de visitas domiciliares da assistente social. Ela vai passar por um curso preparatório de adoção, que ele é um curso obrigatório por lei, está na legislação. E assim ela vai então ser considerada apta ou não, né? Em sendo apta para adoção, ela vai então ser incluída no Cadastro Nacional de Adoção e vai ficar, digamos assim, aguardando a sua vez para ser chamada para adoção, né? Nós Pode falar. Só uma contribuição. É preciso que se diga assim, existe essa preparação, essa avaliação, mas esse também é um processo que tem uma presidência do juiz, né? Então, sim, vai ter um parecer do Ministério Público, se for necessário, se faz até audiência, né? E o juiz sentencia mandando incluir ou não essa pessoa. Então, mas é bom que se diga que esse processo ainda não é o processo de adoção. Esse é um processo para que a pessoa, como disse a doutora, para que essa pessoa possa ser incluída no cadastro. Uhum. Quando, depois de incluída, né, por essa decisão judicial, no cadastro, e se tenta aproximar, segundo os critérios que a lei exige, proximidade, né, a questão daquela expectativa que o adotante tem, das necessidades da criança ou do adolescente, o próprio sistema ele vai tentando fazer essa aproximação e as varas vão contribuindo para isso. Quando existe esse encontro, né, aí é que vai o adotante entrar com uma ação, efetivamente a ação de adoção. Uhum. E novamente na ação de adoção vai haver avaliação, sim, vai haver estudo, né, para verificar se aquele encontro realmente é um encontro possível, para que se possa ao final cancelar o registro anterior, né, anula-se a filiação anterior e se inaugura uma nova filiação, quer dizer, é uma nova vida que se inicia, inclusive até com a possibilidade da mudança do nome, né? Não apenas do sobrenome, mas do nome. Isso, só concluindo, né? Então, essa parte da habilitação de quem deseja adotar, mas tem também o lado da criança, que é colocada disponível para adoção, né? Então, geralmente é um processo que começa com um processo de destituição do poder familiar
dos pais biológicos dessa criança. Muitas vezes chega para nós, né, pelo Ministério Público, situações em que houve denúncia de determinada situação em que a criança corria risco, alguma situação de negligência, de abandono, de maus tratos, enfim. Essa criança é acolhida em alguma instituição de acolhimento e a partir daí nós passamos a fazer um estudo psicossocial da situação familiar daquela criança, né? Buscando esgotar as possibilidades de permanência dessa criança na sua família natural, na sua família de origem, conforme determina a lei, né? Então é feito todo esse estudo, procurando verificar o que está acontecendo naquela dinâmica familiar, que está disfuncional e que está gerando aquela situação. Infelizmente, e é preciso, infelizmente, a gente registrar isso, a maioria das situações, elas são decorrentes da situação precária, social, socioeconômica dessas famílias, né? Então, nós procuramos fazer encaminhamentos na rede de assistência, de garantias de direito da infância, para promover aquela família, para que aquela família possa receber benefícios, uma série de políticas públicas, para que ela possa então ter condições de assumir agora de uma nova maneira a guarda do seu próprio filho. Quando isso não é possível, né, existem prazos para isso, existem audiências concentradas, que a gente chama, que são feitas de 6 em 6 meses, em que a situação jurídica de cada criança é discutida e algumas decisões, definições são feitas a partir daí. E assim essa criança poderá ser encaminhada para a adoção ou encaminhada para a reinserção na sua própria família, o retorno, que deverá ser acompanhado para que haja uma segurança de que, de fato, aquela criança está numa nova situação de proteção, né? Quando a criança é direcionada para a adoção, aí sim ela vai ser incluída no Cadastro Nacional de Adoção e a partir daí vai ser feita toda uma busca, os dados vão ser cruzados ali nesse sistema do Cadastro Nacional para se identificar uma família que se encaixe no perfil daquela criança. Tá, deixa eu perguntar assim, porque quando falo em adoção, o que me vem na cabeça é a questão do casal adotando. Sim. Mas pessoas solteiras também podem adotar, né? Tem restrição de idade, como é que é isso? Pela lei, a partir de 18 anos é possível uma pessoa adotar, desde que haja uma diferença de pelo menos 16 anos entre a idade dela e a idade da criança que está sendo adotada, né? Não existe uma idade limite, né? Existe a idade mínima de 18 anos e não existe uma idade limite máxima. E para o adotado? Para o adotado, até a adolescência, né? Na verdade, um adulto pode ser adotado. Sim. E a lei civil, o Código Civil estabelece essa possibilidade, né? A gente, em regra, ou no mais das vezes, fala da adoção de criança e adolescente porque é a mais comum, né? Mas, em tese, haveria essa possibilidade de um adulto adotar um outro adulto, Sim. né? Aplica-se assim de forma subsidiária a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a adoção, diferentemente de outros tempos, né, ela só pode ser constituída por sentença judicial. Então tem que ter um processo em relação a isso. Em outros tempos, né, na vigência do Código Civil de 16, a gente tinha a possibilidade até da adoção por escritura pública, né? Mas isso não existe mais no nosso ordenamento. Então, essa sua pergunta é interessante porque traz um aspecto que não é comum, né? Mas é possível até mesmo a adoção de uma pessoa adulta. Não é usual, não é comum, mas é juridicamente possível. Perfeitamente. O Mesa Redonda vai para o intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute o Instituto da
adoção e a realidade do Maranhão no panorama nacional. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Márcio Tadeu, promotor de Justiça da Infância e da Juventude em São Luís; Maria de Lourdes Nobre Souza, psicóloga da Primeira Vara de Infância e Juventude de São Luís; e Antônia Teixeira, coordenadora da Casa Sonho de Criança. Antônia, essa questão aí, as crianças que estão lá na Casa Sonho de Criança, elas têm a possibilidade de serem adotadas. Como é que isso funciona? Como é que isso se verifica na prática? Na prática, acontece as adoções na casa, embora seja uma casa que abriga crianças, algumas soropositivas, outras não, mas a gente tem um número de adoção até razoável. Ano passado, em 2017, nós tivemos 2 casos de adoção lá. Então, funciona assim, a gente tem a responsabilidade de cuidar dessa criança, né? A partir do momento que ela chega ali, a responsabilidade do abrigo é cuidar, dar o melhor para essa criança. Mas o processo de adoção se dá através do fórum. É a justiça que determina quem é que vai ser essa família, que vai escolher essa família, que vai fazer esse preparo dessa família para estar acolhendo. A gente não tem envolvimento nenhum com o processo de adoção. Então, a justiça que determina. E a gente vê na prática do dia a dia que essas crianças, quanto menor, melhor para a adoção. Quando eles chegam numa idade maior, a adoção ela é bem mais difícil, por vários fatores, né? Porque a criança maior, ela não se enquadra num perfil que é escolhido pela maioria dos pais que estão no cadastro nacional. Então, a gente tem muita dificuldade de adotar as crianças quando elas estão numa idade maior. Quando elas completam a idade de 18 anos, aí onde o abrigo tem maior dificuldade, porque a gente não pode pegar esse adolescente e jogar na rua. A gente tem que preparar esse adolescente para que ele tenha autonomia e ele vá seguir a vida dele fora do abrigo, né? Então, na prática, como é que tem acontecido? Como é que tem sido feita essa transição aí? Deixou de ser criança, deixou de ser adolescente e chegou na idade maior? Não entendi. Como é que essas crianças aí, vamos dizer assim, são afastadas lá da casa, vão para onde? Como é? Nós já tivemos um exemplo recente de um adolescente que ele completou, eram 2 irmãos, que ele completou a maioridade e a gente teve uma certa dificuldade. Por quê? Porque ele morou na casa desde pequenininho, ele chegou bem pequeno na casa. Então ele cresceu e depois a irmã veio e ficou com ele. Os pais não faleceram e ficou. Quando ele completou a maioridade, que a gente foi preparando todos eles na idade escolar, eles estudam justamente para estar preparando ele para esse mundo lá fora. Quando ele chega numa idade de 15, 16 anos, a gente já coloca eles nos cursos profissionalizantes, justamente para estar preparando eles. E a gente tem um convênio, assim, fica pedindo para os doadores que vão na instituição ao menor aprendiz, que é justamente para ele já começar a entrar não no mercado de trabalho em si, mas para ele já estar se preparando. E com esse adolescente aconteceu isso, a gente preparou ele, foi para o menor aprendiz. Quando ele completou 18 anos, a gente conversou com ele para que ele ia sair, ele tinha ciência que ele ia ter que sair, mas ele sentiu um medo de sair da casa. A gente percebeu que ele não queria sair, porque ele não estava preparado para o mundo lá fora. Mas aí, com uns 6 meses depois, ele foi se conscientizando, ele terminou saindo e hoje ele segue a vida dele, trabalha, levou a irmã dele, ele pegou a guarda da irmã e eles estão morando juntos, a gente só está fazendo acompanhamento. Mas é assim que a gente trabalha com nossas crianças. Doutor Tadeu, a gente pegou aqui um caso particular, na verdade, lá, a realidade lá da Casa Sonho de Criança, mas isso aí de uma maneira geral, como é que isso se verifica? Como é que se faz essa transição aí da criança, está lá no Cadastro Nacional de Adoção, mas aí completou 18 anos, como é que se verifica isso na prática? É um pouco do que ela disse, né, e algo mais. De fato, esse acompanhamento das crianças que estão acolhidas, recentemente o estatuto ele foi alterado para dizer que esse acompanhamento tem que ser no mínimo a cada 3 meses. Né? O CNJ ele estabelece as audiências concentradas a cada 6 meses. Isso impõe às varas da infância a necessidade de, entre uma audiência concentrada e outra, fazer, não necessariamente nesse formato de audiência concentrada, mas de alguma forma, a revisão de todos os processos de acolhimento. Para quê? Para identificar esse momento em que essa intervenção pela formação da autonomia seja possível.
O Ministério Público do Estado, pela primeira Promotoria da Infância, ela tem uma ação tramitando na Vara da Infância, justamente com relação a isso, porque o município, aqui eu vou falar da realidade de São Luís. No município de São Luís, ele tem um plano municipal de convivência familiar e comunitária, em que ele fala dos seus equipamentos, entre eles um equipamento chamado República de Jovens. E por esse plano municipal, essa República de Jovens deveria estar instalada em funcionamento desde 2017. O que é essa República de Jovens? É principalmente um equipamento em formato de república, aquilo que a gente conhece. Sim. É uma casa que tem vários moradores, né, mas que eles contribuem para sustentar a casa. E esses moradores seriam justamente esses jovens que vieram das entidades de acolhimento e que não foram colocados. E é uma situação que se quer que seja transitória para que logo em seguida eles possam, de forma autônoma, insisto nisso, né, levar a sua vida. Então, nesse caso específico, em São Luís, existe este planejamento, não consta que ele tenha sido efetivado em termos práticos, e é de se observar como vai ser a posição do poder público municipal em relação a isso a partir de então. Inclusive, porque, como eu disse, já existe uma ação do Ministério Público contra o município de São Luís nesse aspecto. Doutora, queria saber assim, que conselho a senhora daria às pessoas que querem adotar uma criança? Que elas busquem em si mesmas, né, através do autoconhecimento, que elas ampliem o seu autoconhecimento para descobrir quais as motivações que estão presentes nessa manifestação do desejo de adotar. Eu acho que isso é fundamental. Quando nós fazemos a avaliação dessas pessoas, nós procuramos explorar que motivações são essas, né? Porque não é uma motivação. Geralmente é um conjunto de motivações, muitas delas inconscientes, que estão ali concorrendo para que ela se dirija à vara da infância dizendo que deseja adotar uma criança. Então, é muito importante, né? Nós procuramos facilitar com que a pessoa possa refletir sobre isso. O próprio curso preparatório de adoção, ele se propõe exatamente a isso. É um espaço de reflexão, é um espaço em que as pessoas vão poder ampliar o conhecimento acerca do que é a adoção, o significado da adoção. Mas é algo que também é muito pessoal. Esse trabalho é um trabalho interior. Então, cada um precisa buscar realizar isso. Às vezes acontece, quando é um casal, de um ter muita clareza de por que deseja adotar e o outro meio que não tem essa clareza e aceita para agradar o companheiro, né? E isso é uma situação muito delicada, porque precisa ser em conjunto, o casal precisa estar junto nisso. É a mesma coisa quando se faz um planejamento familiar e se deseja ter filhos pela via biológica. É preciso que se tenha um planejamento, é preciso que o casal ou que a pessoa pense bastante o que vai mudar na vida dela, né? Que ela não fique limitada àquele pensamento romântico da família, de ter filhos. Às vezes tem pessoas que chegam e dizem assim, eu adoro crianças, é por isso que eu quero. E aí a gente procura mostrar para as pessoas que essas crianças vão crescer, logicamente. Elas serão adolescentes, elas serão adultos, e é preciso a pessoa projetar para o futuro como é que vai ser. Como é que vai ser a sua vida desde já, do momento da chegada daquela criança, com as demandas que ela vai trazer, que muitas vezes são situações bem delicadas, né? São crianças que são sofridas pelas experiências que elas já tiveram ainda em tenra idade, né? E de alguma forma marcam, ficam ali registradas. Então é preciso que quem adota se proponha a isso, né? A um acolhimento que vai ser reparador dessas marcas emocionais. Tudo bem, nós estamos aqui chegando
caminhando aqui para o final do nosso programa, e eu queria que cada uma, começar aí pelo Dr. Márcio Tadeu, fizesse suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar. Dr. Márcio. Antes de tudo, eu quero parabenizar mais uma vez a TV Assembleia, sempre com pautas importantes. A questão da adoção é uma questão muito que deve ser sempre analisada com muita gravidade, com muito esclarecimento, porque, como foi dito aqui, ela é irretratável, irrevogável, né? É um vínculo que não pode ser quebrado depois que ele é feito. E por isso mesmo ele não pode ser tão célere como muita gente às vezes quer, porque você tem que ter um tempo, inclusive, para amadurecer isso, né? Acho que o procedimento que a lei brasileira criou de fazer um cadastro prévio à própria ação em si da adoção foi inteligente nesse sentido, porque inclusive permite a quem quer adotar validar realmente isso em vários momentos, esse seu desejo. E dizer que é muito importante que as pessoas se informem, né? Não só através da literatura, mas se aproximando, se apropriando de outros mecanismos, como são, já disse, as associações de apoio à adoção. Doutora. Ok. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de se discutir essa temática que é muito atual e que é muito importante, porque assim, o Instituto da Adoção, ele é muito bonito, né, tem a sua beleza e precisa ser feito com muita responsabilidade para que não seja desvirtuado. Então, é preciso que, conforme diz a lei, né, não só a família, mas a sociedade como um todo e o Estado tem o dever, tem a obrigação de zelar pelas suas crianças. Então, nós precisamos ter isso muito em mente, de que a adoção é um dos recursos para que se promova, né, a convivência familiar da criança, não esquecendo que ela, por si só, ela não tem a capacidade de solucionar a questão da infância desamparada no Brasil. Ela é um recurso a mais e que deve vir paralelo a ações no sentido de assegurar às famílias biológicas condições dignas para cuidar dos seus próprios filhos. Muito bem. Antônio. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade e falar em nome da Casa Sonho de Criança, né, que é a qual eu sou vinculada. A questão falar para as pessoas que o abrigo, as pessoas têm uma visão muito errada, errônea do abrigo. O abrigo é como se fosse uma criança coitada. Não, ali é um ambiente onde a gente tenta dar o melhor, que às vezes a criança está num ambiente familiar e ele não tem a qualidade de vida que eles têm lá junto conosco, né? Porque ali a gente tenta dar tudo que a gente pode para aquelas crianças. E falar também a questão do nosso trabalho, da casa, porque não é um trabalho fácil, porque, como eu já reforçando, é um abrigo, é uma ONG e a gente vive de doações à casa, às crianças. E não é fácil, tem momentos assim que é desesperador, a gente dá vontade de desistir, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, são 16 crianças que no momento, e às vezes a gente passa por dificuldades, né, para estar dando o melhor para essas crianças, e às vezes a gente não tem muito apoio de onde a gente deveria ter, porque a gente, muitas das vezes, lá dentro, a gente faz o papel que não é nosso, que é de um outro órgão, mas infelizmente a gente faz em nome das crianças, porque elas precisam, elas são crianças que estão ali, que perderam o vínculo familiar, perderam os pais e a gente está ali para dar acolhendo. Muito bem. O Mesa Redonda de hoje abordou a questão da adoção e como esse instituto funciona no Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br/TV, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.